Fala rapaziada, tudo bom? Professor Alex aqui, vou corrigir a prova da EAN com vocês aqui no nosso canal Educandos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar então a prova da EAN de 2025, belezinha? Tô com ela aqui, ó. Vou dar uma lida pra gente. E o modelo que eu tenho é a prova amarela, tá bom? Então se você fez a prova amarela aí, dá aquela acompanhada. A 31, a nossa primeira questão de física, fala sobre ondulatória. Vamos lá. A figura C representa um trecho de uma onda que se propaga em um certo meio material com velocidade de 300 metros por segundo. Então, nós sabemos que a velocidade do meu cara é 300 metros por segundo. Com base nas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o valor de seu comprimento de onda e sua frequência no sistema internacional. Então, ele quer o comprimento de onda no SI, que é metro, e ele quer a frequência em hertz, que é também o SI de frequência. Pode ser? Aí você, muito do apressado, pode olhar para esse negócio aqui e querer dizer que aqui eu tenho uma onda. Mas eu não tenho uma onda aqui, rapaziada. Aqui eu tenho mais que uma onda. E é assim que eu vou descobrir a minha lambda, o meu comprimento de onda. Vamos lá. Você sabe que o comprimento da minha onda é a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales, né? Mas aqui a gente tem duas cristas consecutivas. Então isso aqui é uma lambda. E aí, então, eu preciso saber quanta parte de lambda eu tenho aqui, quanta parte de onda eu tenho aqui. Você concorda comigo que daqui para cá eu tenho meia onda? Ó, eu venho e vou até o meu vale. Eu andei uma amplitude dobrada. Andei uma amplitudezinha aqui, amplitudezinha aqui. Então, eu tenho aqui meia onda. Então, dessa ideia, eu penso o seguinte: 2,25 metros é uma onda e meia. Vou botar aqui uma seta. X metros é uma onda. Eu vou descobrir o tamanho de uma ondinha. 2,25 é uma onda e meia. X metros é um comprimento de onda. Multiplico cruzado. 2,25 vezes 1, né? É igual a 1,5 vezes x. X é igual a 2,25 sobre 1,5. E aí, se a matemática não me falha, isso aqui dá 1,5. E aí, com isso, eu faço o V lambda F para poder descobrir minha velocidade, minha frequência. 300 de velocidade, 1,5 de lambda, e a frequência eu quero saber. Então, o F é 300 sobre 1,5, que isso dá 200, se eu não errei a conta. E aí nós temos o gabarito, então, de letra C de casa. Pode ser, rapaziada? Então é isso. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, mandar pro coleguinha, mandar um oi. Nós estamos aí, belezinha? É isso, rapaziada. Até a próxima questão. Vim fazer a questão 32 da prova amarela com vocês, tá bom? Vamos lá. O circuito abaixo representa uma associação de resistores iguais. Aí está nosso desenhozinho aí com resistores. Assim, assinale a opção que apresenta a resistência equivalente. Então, galera, eu quero saber a resistência equivalente desse meu circuito por completo aqui. E eu acho que a dificuldade que você pode vir a ter é entender quando está paralelo, quando está em série. E aí, para eu poder entender isso, eu, particularmente, gosto de trabalhar falando dos pontos de potencial elétrico. Então, ó, sempre que eu passo por chego até um ponto, né? Passo por um fio, e nesse fio não tem uma resistência, eu mantenho o meu ponto. Então aqui era A, eu passei por um local que não tinha resistência, continuou sendo A. E aí quando eu passo para cá, eu passei por um fio que tem uma resistência. Então eu chamo de C, porque eu tenho que trocar esse ponto. Porque você sabe que quando você passa por um resistor, você perde potencial elétrico. E aí, pensando nessa ideia, eu vou fazer isso com todo mundo. Daqui para cá eu não passei, daqui para cá eu não passei. Daqui para cá eu não passei. Pode ser? Daqui para cá eu passei por um resistor, então é D. Daqui para cá eu não passei, aqui é B. Aqui é B, aqui é B, aqui é B, aqui é B. Aí com essa ideia fica um pouco mais fácil de fazer as questões. Eu sei que esses dois caras aqui estão ligados em paralelo. Além de o desenho me ajudar,
ambos estão com a mesma DDP, BD, BD. Então eu sei que eles estão ligados em paralelo. Então eu posso sumir com esses dois caras e fazer o equivalente a eles. E você sabe que no paralelo você vai fazer ou o produto sobre a soma, mas como aqui é mais fácil para a gente, eu vou falar que eu tenho o resistor que se repete dividido por quantas vezes ele se repete. Como o resistor que se repete é o próprio R, ele se repete duas vezes, eu posso substituir esses dois resistores aqui por um resistor de R sobre 2. Então é como se eu fizesse o seguinte, ó. É como se eu apagasse esse fio aqui e colocasse aqui embaixo um resistor equivalente, que é o R sobre 2. Partindo dessa ideia, eu entendo que aqui em cima também será a mesma coisa, porque a figura é a mesma. Então aqui eu posso colocar também um R sobre 2. Pô, meu desenho já ficou muito mais bonito, muito mais fácil, não é? Esses dois caras aqui, eles têm um potencial elétrico em comum entre eles. AC, CB tem um potencial comum entre eles. Então eu sei que aqui eu tenho uma ligação em série. E aí então o meu REC vai ser só somar essa rapaziada ali. R sobre 2 mais R. Fazendo a MC, eu chego à ideia de 3R sobre 2. Então, no meu circuito final, eu fico assim, ó. R sobre 2, 3R sobre 2, né? 3R sobre 2. E aí, no paralelo, eu só falo que o REC final, então, o REC de tudo, é o resistor que se repete por quantas vezes ele se repete. Divisão de fração, mantém, troca o sinal, inverte a segunda. Então, o meu REC final, a minha resposta, vai ser 3R sobre 4. Letra C de casa. Não, C de casa não, B de bola, perfeito. B de bola. Certo, rapaziada? Então, tamo junto. Não esquece de deixar aqueles rolês do YouTube, compartilha, curte, comenta, manda pro coleguinha, manda um oi pro teu pai e tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Vou trabalhar com vocês agora a questão 33 da prova da EAN. Lembrando que nós estamos corrigindo o modelo amarelo, beleza? O gráfico abaixo representa a velocidade de um corpo que se desloca ao longo de uma reta em função do tempo. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a velocidade média desse corpo em 30 segundos. Galera, se ele quer a velocidade média de um corpo, você sabe que a fórmula tem que ser essa daqui. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Não dá para você pensar em outra coisa. Tem que ser essa daqui. Bem, o tempo que eu demoro, eu tenho 30. Ele fala que ele quer a velocidade média dos primeiros 30 segundos do movimento. Então, o tempo eu tenho, 30. Eu preciso agora ir atrás, eu preciso buscar o meu deslocamento. O deslocamento que eu tenho até o 30. Como você tem um gráfico velocidade e tempo, você consegue achar esse deslocamento fazendo a área do gráfico. Aqui, ó. Só que tem um problema. Isso aqui não é uma figura geométrica só. Não dá para eu puxar uma área desse negócio que eu nem sei o que é. Eu vou ter que fazer por partes. Eu vou ter que fazer esse cara aqui primeiro, que é um retângulo. Depois esse cara aqui, que é um trapézio. Depois esse cara aqui, que é um quadrado. E aí sim eu consigo fazer os três caras. Vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2, vou chamar isso aqui de 3. Vamos lá. 1, área é base vezes a altura. A base é aqui, ó, de 0 a 10. 10. A altura é aqui, ó, de 0 a 20. 20. Então aqui vai dar 200 metros. Esse é o meu primeiro trajeto, minha primeira parte. 2. Esse meu trapéziozinho aqui. Aí eu tenho que lembrar a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior, do 0 ao 20.
Base menor, do 0 ao 10. Altura, do 10 ao 20. Então, a altura foi de 10. Eu daqui não parti do 0. Eu parto só essa alturazinha aqui, 10 ao 20. 2. Aí vai ficar, então, 20 mais 10, 30, vezes 10, 300, sobre 2, 150 metros. Pode ser ou não pode ser? E aí, a terceira opção que eu tenho é esse quadradinho aqui. A área da base, no caso é no quadrado, né? Não preciso nem fazer a área da base, nada disso, não tô doidão. A gente faz lado ao quadrado, que aqui resolve minha vida, né? O lado é 10, 10. 10 aqui, 10 aqui. Então, 10 ao quadrado, 100. Aí eu somo isso tudo. A minha área total é o somatório dessa brincadeira toda. 200, 150, 100. E aí isso vai dar, então, 450 metros. E aí eu boto aqui 450. Corto o 0 com 0. Isso aqui vai dar, então, 15 metros por segundo. Letra B de bola, se eu não me engano. Tá certo, rapaziada? Então, questãozinha de cinemática aí pra gente. Um gráficozinho VT que é super comum de aparecer. Você tem que lembrar só de puxar a área, que o resto fica tranquilaço, beleza? Rapaziada, até o próximo vídeo. A questão 34 da prova amarela. Um halterofilista levanta um peso de 70 kg. Rapaziada, então a massinha do meu cara é 70 quilos. Cuidado para você não se enrolar aqui, tá, meu querido amigo? Por favor, você entende que ele falou de peso, mas você não pode falar que os 70 quilos é peso, tá? Porque os 70 quilos é a massa do meu cara. Por favor, não vai errar um negócio desse. No local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A uma altura de 1,8 metros. Assim, a energia envolvida durante o processo de levantamento é... Galerinha, isso aqui nada mais é que o trabalho da força-peso, não é isso? Você sabe que trabalho é um tipo de energia, não sabe? Então, se eu achar o trabalho, eu estou achando a energia que é feita pelo meu cara. E como ele fala em levantamento, eu estou tendo, então, o trabalho da força-peso sendo levantado numa certa altura. E aí é só você substituir. Você sabe que o peso é massa vezes a gravidade. E a altura continua ali. A massa, ele falou que é 70. A gravidade, 10. A altura, 1,8. Então, isso fica para a gente 700 vezes 1,8. E aí, aqui, fazendo rapidamente de cabeça, dá 1.260. Letra C de casa. Belezinha? Então, essa aí é bem mais de boa do que as outras, né? Não precisa fazer nada, só aplicar uma formulinha aí, que é sucesso, tá certo? Vamos ao próximo? Dá like, dá o next aí. Não esquece do like também, é importante. Hoje a gente vai falar da questão 35 da amarela, que é aquela questãozinha básica que sempre aparece numa provinha para você, que é você ter que trocar a unidade de medida da sua temperatura. Vamos lá. Um turista brasileiro que passeava nos Estados Unidos da América publicou em uma rede social uma foto de um termômetro localizado na rua em que ele estava e que indicava 96 graus Fahrenheit. Então, 96 graus Fahrenheit. Assim, é correto afirmar que o valor dessa temperatura medida na escala Celsius é D. Vamos lá. Galerinha, aqui você pode jogar na fórmula direto, né? Porque ele falou de Celsius e Fahrenheit. Então, tu joga na fórmula, vai numa vez só, que zero mistério para tu, fica, ó, chupetinha. Então, C sobre 5, 96 menos 32 sobre 9, aí fica C sobre 5, 96 menos 32 dá 64 sobre 9. Aí eu posso simplificar isso aqui, não posso não. Vou ter que fazer aqui cruzado, não vai ter jeito. O C vai ser igual a 5 vezes 64 sobre 9. Isso dá
64 vezes 5 dá 320. Sobre 9 dá 36. Se eu não errei a matemática, é isso aí, rapaziada. Eu acho que eu não errei, não. Acho que tá certo. Tô confiante. Letra C de casa, pode ser? É isso aí, galera. Essa é a nossa questão 35 da provinha, belezinha? Vamos fazer a 36, uma questãozinha de ótica capciosíssima. Essa aqui, ela tem uma pegadinha que eu te garanto, muita gente caiu. Vamos lá. Assinale afirmativas abaixo sobre a refração da luz e assinale a correta. Então a pegadinha já vem na primeira, já vem de cara, toma-lhe. A relação da luz é o desvio da luz ao atravessar a fronteira entre dois meios transparentes. Galera, beleza. Existem situações onde vai haver refração com desvio, mas a definição de refração não é essa. Existe inclusive uma situação onde eu tenho a refração sem sofrer desvio. Olha só. Se o meu raio de... Aqui é ar, aqui é água, correto? Se o meu raio de luz vem exatamente perpendicular, fazendo 90 graus com a superfície, ele passa para o outro lado sem sofrer desvio. Isso aqui é refração. Então a número 1 ela está falsa. Beleza? E aí a 2 ela traz a verdade para a gente. Ela chegou para iluminar o teu pensamento. Na refração, o raio refratado pode não apresentar desvio em relação ao raio incidente. Galera, grava a refração tendo uma relação com a velocidade, pode ser? Se eu troco de um meio para o outro e esses meios têm velocidades diferentes, eu tenho refração. A velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz na água. Então, independente de como entre o meu raio, eu vou ter refração, porque eu estou indo de um meio onde tem velocidade, sei lá, V, e um outro meio que tem a velocidade V'. Então, eles têm velocidades diferentes. Dessa forma, eu sei que houve refração. Belezinha? Então, a 2 é verdadeira. Verdadeira. E aí, caso você não saiba a 3, você conseguia matar, porque só tem uma opção que tem 2 afirmativa, beleza? Então eu marco letra E como gabarito. Mas você não está aqui para pegar apenas o gabarito. Você está aqui para entender a questão. Então vamos entender aonde que a 3 está certa? Quando o raio incidente oblíquo passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, então quando o N1 é menor que N2, ele aproxima da normal. Galera, eu gravo isso, eu pego isso para mim olhando as velocidades. Você sabe que o meio pode ser dado por essa fórmula daqui. Índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. E você sabe que quanto maior o meu N, menor o meu V. São inversamente proporcionais. Então, se o N2 tem um índice de refração maior, eu entendo que ele tem uma velocidade maior que esse cara daqui. Não é isso? Então, se ele tem uma velocidade maior, eu entendo que ele vai se aproximar da normal. Belezinha? Então, galera, é isso que a gente tem para falar. Letra E de escola, pode ser? Vamos lá, rapaziada. 37, questãozinha que fala aí da energia um chuveiro com um ar-condicionado. Um chuveiro elétrico cujas especificações são 7.500 watts, uma DDP de 110. Então eu tenho aqui o meu chuveiro com uma potência de 7.500 watts, com uma DDP de 110 volts. É usado durante 30 horas. Então o tempo é de 30 horas. Perfeito? Enquanto o ar-condicionado, das especificações. Ar-condicionado. Potência 1.500 watts.
DDP 110 volts, é usado durante o mesmo período, não, durante 90 horas no mesmo período. Com os dois aparelhos ligados conforme suas especificações, é correto afirmar que... Vamos lá. Vamos achar a energia de cada um deles? Nós sabemos que energia é a potência vezes o tempo. Então, o chuveiro, eu vou ter a energia, potência, vezes o tempo. Isso aqui dá 225.000 watt-hora. E as opções estão todas em quilowatt. Então, eu tiro logo esses dois zeros e deixo assim para mim. E aí eu faço a mesma coisa agora no ar-condicionado. Eu tenho energia, é a potência vezes o tempo. A energia eu quero saber, a potência é 1.500 vezes 90. 15 vezes 9 dá 30... 180 talvez? Não, né? Viajei. Quanto é que dá aqui, universitários? 15 vezes 9? 135. 135, os universitários aqui da mesa, rapaziada. Watt-hora. E aí, então, eu passo para quilowatt. 135 kWh. E aí eu faço a comparação. Qual gastou mais? Qual tem mais energia? Você, chuveiro, parabéns, você gastou mais. E aí, dessa forma, eu marco letra B de bola. O chuveiro consome mais energia com um consumo de 225 kWh. Pode ser? Rapaziada, questãozinha também aí, só fazer uma continha. Fez a continha, o resto é fácil. Vamos para a próxima, vamos? Fala, rapaziada, estamos aqui para fazer agora a 38, uma questãozinha de bloquinho, lei de Newton, bem tranquilinha também, né? Examine a figura abaixo. Estou examinando. A figura acima mostra dois corpos A e B, ligados por um fio inextensível que passa por uma polia ideal. Abandonado no repouso, verifica-se que o corpo A desce com velocidade de com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, veja bem, ele desce aqui com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, pessoal, se ele desce, esse cara tem que vir para a direita com a mesma aceleração. Beleza? Aqui vocês não enxergam. Com a mesma aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a massa B vale 6 kg, ficou ruim de ver, mas acho que é isso mesmo, rapaziada. 6 kg. Essa é a opção que apresenta a massa de A. Então, essa é a massa de B. Eu quero a massa de A. Desprezando os atritos, a influência do ar, a inércia da polia e considere G igual a 10. Vamos lá. Galera, falo sempre para os meus alunos, encho o saco deles com isso. Primeira coisa que você faz, lei de Newton, é você marcar as forças. É como se fosse uma receita de bolo. Se você não começar a receita de bolo do passo 1, o teu bolo vai soar, vai ficar meio ferrado, não vai ficar legal. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, marcar as forças. Vamos lá. Peso de A, tração para cima, tração para a direita. É a mesma corda, é a mesma tração. Peso de B, normal, e acabou, porque não tem atrito, não tem mais nada, não é isso? Então o que eu tenho é isso daí. O que eu vou fazer? Eu posso fazer um sisteminha, ou você que está assistindo isso aqui e que assistiu a live pré-prova, sabe que você tem um jeito mais fácil de fazer isso. Você pode trazer isso daqui para a tua horizontal, pensando na ideia seguinte: se o meu corpo A está vindo para baixo e esse cara para a direita, eu entendo que eles estão se movimentando nesse sentido aqui. Eu estou fazendo uma associação, tá? Isso aqui fisicamente não é a mesma coisa, mas eu consigo fazer isso, traçar esse paralelo. Então ele anda para cá com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E quem puxa esse cara, quem faz essa galera andar, é o peso de A. Ai, mas Alex, o peso de A não pode estar para a direita. Eu sei, meu guerreiro, mas eu vou fazer isso aqui para poder fazer esse paralelo e facilitar a matemática. Porque veja só, se eu digo que o peso de A é quem está puxando a rapaziada,
que é o que está acontecendo, o peso de A está puxando a galera, eu posso fazer esse paralelismo e trazer para o peso de A como se ele estivesse puxando esse cara. Não é o peso especificamente, mas é uma força que tem o mesmo valor. Então eu posso falar que em força resultante é igual a massa vezes A, onde a força resultante vale PA, massa total, aceleração. Porque essa forcinha aqui faz com que os dois corpos se movimentem. E aí eu uso a massa total. O peso de A eu não sei, é massa de A vezes 10. O somatório das massas é massa de A mais a massa de B, que vale 6, e a aceleração é 2. Então, 10 massas de A, distributivo, 2 massas de A, mais 12. Joga para cá, 8 massas de A é igual a 12, a massa de A é 12 sobre 8, que dá 1,5 quilogramas, letra A, se eu não me engano. Letra A, perfeito. Certo, rapaziada? Então, uma questão que você poderia fazer daquela maneira tradicional, puxando ali, fazendo o sistema, faz a força do A, faz a força do B, acha a tração, acha a aceleração, faz ali o sisteminha da melhor maneira possível, mas você pode também pensar nessa solução aqui fora da caixa, que sempre vai dar certo também. Belezinha? Rapaziada, estamos terminando, hein? Dá o próximo aí e acompanha a 39 comigo. Estamos na 39, você que está acompanhando a gente na 31. 39. Um recipiente cuja forma está representada na figura, acima está cheio de um líquido. Assim assinale a opção que apresenta a relação entre as pressões PA, PB e PC, exercida pelo líquido, respectivamente nos pontos A, B e C. Galera, licença poética para o artista aqui fazer um desenho completamente esquisito, mas você tem um desenho aí da sua provinha, então fica um pouquinho mais fácil, tá? Esses C e B estão alinhados, esses C e A estão alinhados, tá bom? Vamos lá. Seguinte, galera. Tenta lembrar aqui comigo a fórmula da pressão hidrostática. Pressão hidrostática é igual à densidade do líquido, gravidade e altura. E aí, essa altura é a altura daqui de cima até o ponto, altura A. Daqui de cima até o ponto, altura B e altura C. Vou botar um igual, ficar mais bonitinho, né? Mais didático. Então você entende que o líquido é o mesmo nos 3 pontos. Então a densidade é a mesma. A gravidade, todos estão no mesmo planeta, no mesmo local do planeta. Então a gravidade é a mesma para os 3. E a altura é o que vai diferenciar essas minhas pressões. E aí eu vou entender que quanto maior a altura, maior a pressão. Então, eu entendo que se as alturas de C e B são iguais, ou seja, eles estão alinhados na mesma horizontal, eles têm a mesma pressão. Pressão de B é igual a pressão de C. E eu entendo que se C e B estão com uma altura diferente em relação ao A, eu vou entender que o A tem uma altura, tem uma coluna de água menor em cima dele, a pressão de A, então, é menor que a pressão de B e de C. E aí, com isso, você marca a letra D de dado que o meu universitário me soprou aqui no meu ouvido. Pode ser, galera? Então, pensa sempre nisso. Mesma linha horizontal, mesma pressão. E aí, a coluna tem que ser do ponto até lá em cima, porque pressão tem a ver com força, e a força que faz nas suas costas é a força que está na coluna para cima, não para baixo. Belezinha? Rapaziada, 40 é a próxima e a última, nos vemos lá. Finalmente estamos na última questão 40, que eu achei a questãozinha, por mais que seja fácil, uma matemáticazinha aí, sapeca da Marinha, né? Marinha deu uma sacanhada na gente aí. E aí, como é nosso último vídeo, eu te peço o que eu pedi no primeiro. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, dá aquela moral pra gente poder continuar trazendo esses exercícios todos. Você tem aqui na playlist, em algum lugar aqui do canal, a prova de física, a prova de português, a prova de matemática, a prova de química. Então você vai ter acesso aí bastante material para você estudar. Então, dá aquela moral pra gente, faz aí o compartilhamento do YouTube funcionar. Vamos lá, galera. Um copo de alumínio com massa 60 gramas. Encontra-se a 20 graus Celsius
Se o calor específico do alumínio é igual a 0,217 calorias cal grama, qual será a temperatura final? Depois de receber, se eu recebo o calor, esse calor é positivo, pode ser? Cuidado para não errar isso, pelo amor de Deus. E aí eu quero saber qual é a temperatura final desse cara. Eu, particularmente, gosto de fazer da seguinte forma, galera. A fórmula é essa aqui, correto? Ele quer o calor, ele quer a temperatura final, ele te deu o calor. Se trocou temperatura, você sabe que é o calor sensível, é o nosso Q-macete, não é isso? O calor aqui é 100, a massinha é 60 e o C, o calor específico, é esse número horroroso aqui. Esse teu delta-teta, você podia abrir em final menos inicial. Mas aí vai cair num distributivo, um negócio feio para dedéu. Então, o que eu prefiro que a gente faça, galera? Acho o delta-teta e depois, com o delta-teta em mãos, você faz a variação que você está careca de fazer. Então, vamos lá. 100 é igual a 60 vezes isso aqui. Quanto é que dá? 13,02 delta-teta. Aí eu faço o delta-teta é igual a 100 sobre 13,02. Que dá quanto? 7,7. Essa foi a variação, aproximada, obviamente. Essa foi a variação da minha temperatura. Então eu venho aqui, ó, 7,7 é igual a θ menos a inicial, que é 20. θ é igual a 20 positivo mais 7,7, que dá o nosso 27,7 graus Celsius, que é o GABA letra B de bola. Então essa questão aqui, ela era tranquila, mas para a Marinha poder te dar uma perturbada, ele colocou uma continha um pouquinho mais chata. Beleza? Rapaziada, foi um prazer. Obrigado a todo mundo que acompanhou as 10 questões aí. E like, compartilha aquelas brincadeiras todas, belezinha? Nos vemos na próxima, amigos. Fiquem com Deus.